Parada dos Esportes. Apresentação: Vieira Júnior. É comigo, São José, alô ouvinte da Rádio CBN Vale, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta segunda-feira, 2 de agosto de 2021, para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, em áudio no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com/cbnvale. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano 57, uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. O Parada dos Esportes começando como sempre recheadaço de muita informação para você aqui na Rádio que toca notícia e sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião dele, o nosso grilo falante, o nosso querido Edson Fonseca, o comentarista que nunca perde a esportiva. Daqui a pouco teremos De Olho em Tóquio, hoje com Raquel Carneiro, falando sobre a sexualização no esporte, um assunto que tomou grandes proporções aí, principalmente por conta das ginastas da Alemanha que adotaram aí maiôs em vez de biquínis, ou atletas que adotaram uniformes mais cobertos nos corpos para evitar tipo de assédio sexual, e a Raquel Carneiro vem falando sobre este assunto. Também teremos a presença da ex-capitã e zagueira do São José e da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, a Bagé. Ela vem falando sobre a eliminação das brasileiras nas Olimpíadas e falando aí de o possível fim de uma era de Marta e também a Formiga, com certeza, mas quem sabe a Marta também. Teremos a presença da Daniela Esperon com informações do Campeonato Brasileiro. Teremos um entrevistado bacana na segunda metade do programa, o Cris Amed, técnico do São José Basquetebol, atleta cidadão sub-21, que está fazendo bonito na LDB, a Liga de Desenvolvimento de Basquete, fazendo um bom campeonato, 100% de aproveitamento até aqui. E claro, participando deste bate-papo e atualizando as informações dos clubes da nossa região, o melhor de todos, o Valtencir Vicente, que chega e pede passagem a partir das 16h40, tá certo? Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando e, como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do rádio Vale Paraibano. O Parada dos Esportes fala em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, grande abraço pra vocês. Central das Antenas, onde tem tudo pra sua TV, tudo em produtos Century, Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Ligue 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap pro Fabinho da Central das Antenas, 996300598, 996300598. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz pra quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Alô Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean do seu Otávio começou em Taubaté e expandiu para o Vale do Paraíba, no Brasil e também no mundo inteiro. É a Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. 4:09 em São José dos Campos. Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando com a apresentação de Vieira Júnior. Peço desculpas, a minha voz não está das melhores, já não é muito boa. Eu hoje meio gripado, não fica tão boa assim. Peço desculpas e a compreensão de todos. Vamos juntos, hein? Produção do Parada de Chaga Júnior e Celso Gomes. Direção artística de Paulo Lima, o Bom Cabelo. Aniversariante de amanhã, o Paulo Lima, hein? Que beleza, 87 anos o Paulo Lima completa amanhã. Mais uma primavera, mais uma abóbora ele colhe em seu jardim. Direção geral, aliás, técnica central, ele, nosso querido Ed Show Ramiro. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN,
Parada dos Esportes. 4h10 em São José, para começar legal, para começar bacana o Parada dos Esportes de hoje. Vamos de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. 4h10 em São José, o Edson Ramiro, ele acha que eu pareço Marcelo Tassi quando eu peço a opinião lá no Top 5. Que beleza, lembra o Top 5? Que eles falavam dos vídeos lá e tudo mais? É basicamente isso, eu não fiz copiando eles, mas pior que parece mesmo. 4h11 em São José, o Edson Fonseca, o grilo falante, pede passagem aqui dentro do Parada dos Esportes. Chega mais, Fonseca, boa tarde, Fonseca! Muito boa tarde, Vieira Júnior e amigos do Parada dos Esportes. Já estamos em agosto, que quando criança chamávamos este mês de mês do cachorro louco. E com 10 dias de Olimpíadas em Tóquio, as grandes surpresas para nós brasileiros, entendo que até o momento sejam as duas meninas, a Raíssa Leal, a chamada fadinha do skate, e agora a ginasta Rebeca Andrade, que vem empolgando a todos, principalmente com suas acrobacias na ginástica de solo. Segundo o COB, Comitê Olímpico Brasileiro, a premiação que será dada aos atletas brasileiros que conquistarem medalhas individuais nas Olimpíadas será de R$250 mil para quem conquistar medalha de ouro, R$150 mil para quem conquistar medalha de prata e R$100 mil para quem conquistar medalha de bronze. A premiação para esportes coletivos é maior, mas deverá ser dividida entre os atletas participantes da conquista. A premiação é boa? Entendo que sim, mas não paga o esforço, muitas vezes solitário, de nossos atletas. Muitos deles têm que trabalhar e, às vezes, até tirar dinheiro do bolso para pagar viagens, alimentação, equipamentos e outras despesas. Não são todos que têm bolsas pagas por clubes ou até mesmo patrocinadores, o que fazem deles verdadeiros heróis, se comparados com outros atletas de grandes países. Enquanto isso, segue o Campeonato Brasileiro, com a expectativa de quem será que conseguirá quebrar o bom momento que o Flamengo vive no campeonato. O time do técnico Renato Gaúcho está com tudo, segue com 100% de aproveitamento e o Flamengo tem feito muitos gols nos jogos sob seu comando. As 4 derrotas que o Flamengo tem no campeonato aconteceram com o técnico Rogério Ceni no comando. O Flamengo não é o líder do campeonato, é o 5º colocado, tem 24 pontos ganhos contra 32 do Palmeiras, que continua na primeira colocação, mas o Verdão tem 2 jogos a mais do que a equipe carioca. O Palmeiras no sábado empatou com o São Paulo no Morumbi, em jogo de 0-0, sendo que mais uma vez o VAR entrou em ação e teria prejudicado o São Paulo. Ontem, o Flamengo venceu o Corinthians por 3-1. Temos ainda muitas rodadas pela frente para o término do campeonato e muitas alterações na classificação acontecerão. Os destaques entre os chamados times grandes ficam para o Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Para os pequenos, para Fortaleza e Bragantino, que também estão na parte de cima da tabela. O Fortaleza é o 3º colocado, enquanto que o Bragantino é o 4º. Para mim, as 2 grandes decepções do campeonato até o momento ficam por conta do Internacional e do Grêmio. As 2 equipes gaúchas, que sempre tiveram participação destacada nos campeonatos anteriores, este ano não estão bem. O Internacional é o 14º colocado, tem 15 pontos, enquanto que o Grêmio, com Felipão e tudo mais, é o penúltimo colocado, tendo conquistado até o momento somente 7 pontos nos 12 jogos já disputados. Lembrando que as 2 equipes já foram eliminadas da Taça Libertadores da América deste ano. E o Grêmio é o penúltimo colocado. Lembro mais uma vez, papelão, hein? Para os fãs do automobilismo, uma notícia surpreendeu no final da tarde de ontem aqui no Brasil, após a realização do Grande Prêmio da Hungria. Sebastian Vettel, que havia conquistado a 2ª colocação, acabou sendo desclassificado, pois ao final da corrida seu carro tinha somente 300 mililitros de combustível, enquanto que o regulamento prevê que os carros devam terminar a corrida com pelo menos 1 litro no tanque. Será que o preço da gasolina por lá também está nas alturas, Vieira, como aqui no Brasil, e por isso as equipes ou a equipe do Sebastian Vettel não encheu o tanque? É isso aí, meu amigo Vieira Júnior, o moço que se diz tímido. Imagine se não fossem o que ele estaria fazendo por aí.
Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Esse Fonseca é uma figuraça, o preço da gasolina tá um absurdo mesmo em Fonseca. Será que chegou na Fórmula 1 também? E quando eu falo que eu sou tímido, ninguém acredita, mas é verdade, eu sou um moço tímido. O Edson Ramiro tá rindo, mas é verdade, eu sou tímido demais, o pessoal não acredita, eu falo e o pessoal não acredita, mas é verdade, acreditem, eu sou muito, mas muito tímido. Aqui eu não sei, eu não vou dizer pra você que eu incorporo um personagem, porque não é personagem. Isso aqui é o Vieira Júnior mesmo, que vocês conhecem, mas que eu sou bastante tímido, eu sou. Acreditem. 4h16, a gente vai direto, meu caro Edson Ramiro, porque o Chaga Júnior preparou uma matéria muito bacana com a nossa querida Raquel Carneiro. Ela vem falando sobre a sexualização no esporte, assunto que foi muito debatido e levantado agora nas Olimpíadas de Tóquio. A Raquel Carneiro, no De Olho em Tóquio, chega para trazer informações pertinentes sobre um assunto muito complicado, principalmente em relação às mulheres no esporte. Chega mais, Raquel. Parada dos Esportes. De Olho em Tóquio. Você já parou para pensar por que as jogadoras de vôlei ou handebol na modalidade areia jogam de biquíni e os homens de short? Se os ginastas homens estão de calças compridas, por que elas vestem uma espécie de maiô? A luta contra a sexualização de corpos femininos bateu a porta dos Jogos Olímpicos. Os atletas da equipe alemã de ginástica competiram com colãs que cobrem as pernas. Durante seus 20 anos de carreira como atleta de alto rendimento, aos 33 anos a gaúcha Martina Roese já passou por diversas situações impostas no vôlei de quadra. Inclusive no Campeonato Mundial na China, onde participamos com a seleção feminina juvenil de vôlei, nós fomos obrigadas a jogar de coque no cabelo, para que a gente não encostasse então com ele na rede e fosse ponto das adversárias. Veja bem, isso foi em 2005 e agora em 2021 algumas pautas vêm à tona. Algumas coisas não podiam ser discutidas ou faladas naquela época e muito em relação a gênero, né? As características elas se remetem então às construções, né, sobre o papel do homem e da mulher na sociedade e nós mulheres somos determinadas a certas normas e regras sociais, né? Muitas vezes impostas, internalizadas, naturalizadas e muitas vezes cobradas pelo discurso dominante. Em 2020, Martina trocou o alto rendimento em quadra pelo trabalho com a psicologia especializada no esporte, sexualização, igualdade de gênero, poder falar sobre a opção sexual não são apenas lutas, mas temas profundos que influenciam a saúde mental do ser humano por trás do atleta. No entanto, a saúde psicológica e mental ainda é relegada a segundo plano no meio esportivo. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos apenas 30 minutos com a psicóloga do clube por semana, com 15 atletas para aquele momento. Então, como se cria um vínculo aí, né? Agora, como psicóloga, são tantas as questões que permeiam o atleta, né? Essas questões da sexualização, do lugar de fala feminino, das questões monetárias também. A saúde mental e psicológica, elas são permeadas por muitos fatores, principalmente as questões de identidade que constituem esse atleta, né? Então, o atleta não é uma máquina, ele é um ser humano com suas mazelas, com suas dores, ele sente, ele chora, ele sonha igual a todos. E enquanto fui atleta também, o meu estereótipo não é nada feminino, tenho cabelo curto. Hoje, se mandassem eu colocar um coque ou se falassem que eu tinha que ser uma jogadora com um cabelo longo para estar na seleção feminina de vôlei, não me encaixaria nesse lugar. Esse padrão não me pertence. Talvez antes não era possível falar sobre isso, mas hoje sim, né? Hoje tá aí as mulheres ganhando muito mais espaço. Nas Olimpíadas de Tóquio, 49% dos atletas são mulheres, enquanto na primeira edição, em 1896 em Atenas, nós fomos apenas espectadoras. A
pauta da sexualização até então tinha vindo à tona, mas por motivos religiosos, quando as jogadoras egípcias de vôlei de praia reivindicaram o direito aos seus uniformes nas Olimpíadas do Rio em 2016. E essa foi só a primeira de muitas lutas que ainda estão por serem vencidas. Hoje, há uma visibilidade de mulheres potentes que desafiam seus próprios recordes em não ficarem mais caladas diante de padrões ou regras impostos. De Porto Alegre, Raquel Carneiro. Obrigado, Raquel Carneiro. Bela matéria, belo assunto e as mulheres têm que ter mais respaldo em relação a isso, porque esse negócio de assédio, da sexualização é muito grande no esporte. As meninas que jogam de biquíni, as ginastas que usam uniformes que são colados ao corpo, e os caras que não têm a menor noção acabam ultrapassando limites, e esses limites precisam ser mais do que respeitados. Então é muito pertinente a gente levantar esse assunto, levantar esta bandeira aqui dentro do Parada também, tá certo? 4h21, vamos falar com a zagueira, ex-zagueira, ex-capitã do São José e da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, a Bagé. Esses dias ela falou ao vivo com a gente, a Bagé, falando da perspectiva, expectativa do Brasil na sequência, em busca de mais uma medalha, quem sabe a medalha de ouro, aquela coisa toda, mas não deu. O Brasil foi eliminado nos pênaltis para o Canadá. Começou até bem, a goleira Bárbara começou pegando uma das cobranças, mas depois o Brasil acabou perdendo, inclusive uma das cobranças perdidas pela Andressa Alves, que é uma das batedoras de falta, de pênalti também da seleção brasileira, faz parte, só erra quem está lá, e o Brasil parou nas quartas de final. E a Bagé, ela comentou sobre o assunto. Primeiro ela falou que ela entende que a equipe brasileira poderia ter ido mais longe na competição. Diz aí, Bagé. A gente poderia ter ido mais longe, talvez uma medalha de bronze, talvez uma medalha de prata e até mesmo a medalha de ouro. Eu acho que dessa vez, principalmente pelo caminho que a seleção trilhou, teve grandes chances disso ter acontecido. Mas é futebol, não tem jeito, né? Futebol são detalhes, pênalti é muito complicado, eu mais do que ninguém sei disso, né? Mas acredito que foi muito complicado para todas elas que estavam lá, para as meninas que erraram os pênaltis. A Bagé também destacou a lição recebida com a eliminação e acredita na renovação do elenco brasileiro. Mas fica mais uma vez uma lição, né? Que a gente precisa trabalhar mais, que a gente precisa ter um foco maior ainda do que já teve e foi feito. Eu acho que agora, pelo que eu vi, a Pia já renovou até 2024, né, que é a treinadora. Eu acredito que ela deva fazer uma renovação aí com algumas jogadoras da seleção brasileira, até mesmo porque acredito que algumas delas já não vão fazer mais parte do ciclo, né, tanto do Mundial quanto das próprias Olimpíadas que vem pela frente agora. A Bagé também entende que nós, brasileiros, devemos acreditar nessa nova geração que está surgindo aí no futebol feminino. Mas eu acho que a gente tem que acreditar nessa nova geração, a gente tem que apoiar elas, né? A nossa geração aí, as gerações passadas a gente tem que agradecer muito. Essa geração atual que já está pegando bons frutos, já está pegando um bom apoio aí de alguns clubes, principalmente de camisa. Os que não têm tanto nome já vêm trabalhando muito e há muito tempo, né? Mas os de camisa, principalmente, que eram os que não tinham futebol feminino, agora estão entrando dentro da modalidade, e isso é muito legal, muito importante, principalmente para o desenvolvimento dessa nova geração que está vindo agora. A Bagé também acredita numa boa campanha dessa nova geração que está surgindo aí do futebol feminino na disputa do próximo Mundial de Seleções, que será realizado em breve. A Bagé acredita realmente nesta nova seleção que está a se formar com o comando aí da Pia, que renovou até 2024. Quem sabe aí nessas novas gerações, no próximo Mundial, quem sabe, né? Até pelo pouco que eu vi os jogos das outras seleções, acredito muito que a gente tem potencial, sim, para ser campeã mundial e para ser campeã olímpica. Principalmente o que eu peço a todo mundo daqui para frente é que realmente acredite nessas novas gerações, porque agora realmente elas estão tendo um apoio, elas estão tendo
uma sequência de campeonatos de base, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 e agora a seleção principal também. Então, eu acredito muito nessas novas gerações. Muito bem, tá aí a palavra da ex-capitã da seleção brasileira. Ela participou da seleção por 10 anos, esteve em Mundial, esteve em Olimpíadas, é mais do que credenciada para falar sobre seleção brasileira e carregou a tarja de capitã por anos na seleção brasileira, a Bagé. A gente analisando o jogo Brasil e Canadá, o jogo foi fraco tecnicamente, se você analisar friamente, a partida foi fraco e passar o Brasil, passar o Canadá poderia ter sido qualquer uma das duas seleções. Acho que no frigir dos ovos o Brasil tinha mais elenco do que o Canadá para avançar, mas pênaltis, não vou dizer que é loteria, é competência, porque o Canadá colocou mais bolas lá dentro do que o Brasil, mas time por time o Brasil era mais time que o Canadá, mas o Canadá foi mais eficiente no momento em que precisava, que eram as cobranças de pênalti. A goleira brilhou, as jogadoras do Brasil não bateram tão bem assim e deu no que deu, faz parte, sucesso para o Canadá e vamos ver daqui para frente o que acontecerá com a seleção brasileira. Não teremos mais Formiga, provavelmente não teremos Marta, e se tivermos por pouco tempo, não acredito que vai ter grande continuidade não, e tem que renovar e tem que trabalhar. Os clubes precisam se empenhar o quanto mais possível para poder fazer um futebol feminino mais forte, tá certo? 4h26, agora pulando para 4h27, para a gente fechar esse primeiro bloco de informações aqui do Parada, a Daniela Esperon pede passagem, ela vem falando sobre o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro não parou em meio à Olimpíada, teve jogo importante, o Flamengo sapecou o Corinthians em casa e olha, 3 foi pouco, hein? Diz aí, Daniele. Boa tarde, Daniele. O Flamengo fez mais uma vítima neste fim de semana e foi o Corinthians. Jogando na Neoquímica Arena, o rubro-negro venceu o Timão por 3-1. Com gols de Everton Ribeiro, Gustavo Henrique e Bruno Henrique. Vitinho descontou para os paulistas. Essa vitória é a 6ª consecutiva do Flamengo. E Renato Portaluppi quer aproveitar esse momento, mas já avisa que o time da Gávea não vai vencer sempre. É lógico que não tem um clube que vai viver somente de vitórias. A gente trabalha para isso. A gente sabe que daqui a pouco o Flamengo vai tropeçar. É uma coisa normal. Nem o melhor time do mundo vence todas as partidas. Mas por enquanto estou bastante satisfeito, até porque o dia a dia nosso tem sido de bastante trabalho, de bastante alegria. E essa alegria e esse trabalho o grupo está levando para dentro do campo. E por isso a gente tem feito boas atuações, tem conseguido os resultados que nos interessam. O Atlético Mineiro encostou no líder com o empate do Palmeiras em 0-0 com o São Paulo. O Galo fez o dever de casa e venceu o Atlético Paranaense por 2-0 com gols de Vargas e Neto. O artilheiro Hulk ficou de fora por causa de uma conjuntivite. Essa foi a 7ª vitória seguida do Atlético Mineiro, que teve Cuquinha na beira do campo, já que Cuca cumpriu suspensão. O auxiliar disse que a cobrança aumenta, já que apenas 1 ponto separa o Galo do Verdão na tabela. A cobrança não, o que leva é a autoestima, o que leva é a satisfação de poder trabalhar e tomar poucos gols. Então a parte de trás agradece quem está começando a marcar lá na frente e um vai ajudando o outro. E a intenção é essa, é sempre ter um time equilibrado, que corra poucos riscos, mas que crie bastante chance. A gente treina e faz tudo o que faz na cidade do Galo em busca do gol. Mas às vezes você tem que retrair, não é por conta de mandar voltar ou mandar se retrancar, que isso aí não existe. A gente sempre tenta fazer 1, 2, 3, 4 gols, mas não é sempre que é possível. O importante é que você não tomando gol, se você fizer 1, você ganha. O Santos subiu 4 posições na tabela depois de vencer a Chapecoense por 1-0, com gol de pênalti marcado por Carlos Sanches. O Peixe conquistou a primeira vitória fora de casa no campeonato e Fernando Diniz analisou a partida. Acho que inclusive o primeiro tempo a gente podia ter sido um pouco mais contundente, no segundo tempo a gente jogou abaixo. Soube se defender razoavelmente bem, mas poderíamos ter jogado melhor. Outros resultados da 14ª rodada do Brasileirão teve Clássico Rei. O Ceará venceu por 3-1 Fortaleza no Castelão. Atlético Goianiense e América Mineiro empataram em 1-1. O Sport venceu por 1-0 Bahia fora de casa, mesmo placar da vitória do Red Bull Bragantino sobre o Grêmio. E o Internacional ficou no empate sem gols com o Cuiabá. Com informações do Brasileirão, Daniela Esperon.
Obrigado, Daniele Esperon. Falando sobre o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão não para mesmo com as Olimpíadas em andamento. Isso é muito bom. Afinal de contas, ter um futebolzinho aí brasileiro, pra quem gosta, é bom demais, não é não? 4h30 em ponto, a gente vai pra um rápido intervalo, tem aí o repórter CBN, na sequência tem o Valtencir Vicente e a presença do Cris Amed, técnico do São José Basquetebol, o Sub-21, o time do Atleta Cidadão que tá disputando a LDB, que é a Liga de Desenvolvimento de Basquete, tá fazendo bonito a equipe joseense. 5 jogos, 5 vitórias. Agora tem uma pausa na competição. Final deste mês de agosto retomam os jogos dessa primeira fase de classificação, onde o São José está invicto na competição com outras equipes. A gente vai falar sobre isso com o Cris Amed. Rapidinho, já voltamos, 4h31 agora. CBN, Parada dos Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. Repórter CBN. Segunda-feira, 2 de agosto de 2021. O aumento nas exportações e importações em julho garantiu um superávit de quase 7 bilhões e 400 milhões de dólares para a balança comercial brasileira na comparação com julho do ano passado. Esse é o segundo maior superávit para um mês de julho na série histórica que começou em 1989. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. O Ministério de Minas e Energia abriu consulta pública para o Programa de Redução Voluntária de Demanda de Grandes Consumidores de Energia. A medida foi adotada para minimizar o desabastecimento de energia elétrica durante a crise hídrica. Podem participar do programa grandes indústrias e consumidores enquadrados como agentes varejistas do setor elétrico. Os interessados terão que informar quanto podem economizar e o quanto querem receber por isso. O governo de São Paulo enviou um ofício ao governo federal pedindo que a Cinemateca Brasileira passe a ser administrada pelo governo estadual e pela Prefeitura de São Paulo. O governador João Dória defendeu a medida, alegando que as gestões locais têm mais capacidade para recuperar o galpão que foi incendiado na semana passada e para manter o acervo da Cinemateca. A instituição que preserva a história do cinema brasileiro pertence à Secretaria Especial de Cultura e está sem contrato desde o final de 2019. O atleta Alisson dos Santos disputa a primeira medalha do Brasil nos 400 metros com barreiras na Olimpíada de Tóquio nessa madrugada. A prova está prevista para 00:20 no horário de Brasília. Logo depois, as brasileiras Martine Grael e Carrena Kunze disputam uma medalha na prova de vela que foi adiada para hoje. No final da madrugada, é a vez de Flávia Saraiva disputar a final da trave na ginástica artística. A prova vai ter a participação de Simone Biles, dos Estados Unidos, que abriu mão de disputar outras finais por problemas de saúde. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, aqui pela CBN Vale 750 AM, que 4, tá ficando louco, Vieira, que eu olhei a 4h37, é por isso, 4h37 de volta com o Parada dos Esportes, aqui pela 750 AM, em todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, para falar em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo, tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso, um abraço pro Fernando, pro Renato, nosso Edson Ramiro, claro, já compareceu hoje pela manhã, tomou um pingado, na verdade, meio litro, né? De pingado, 4 pães, ele pediu pão com ovo hoje, ele é daqueles. Pão com ovo, aquele queijinho pra rebater, pegou 2 sonhos, colocou no bolso e veio pedalando até pra rádio CBN e veio comendo no caminho. É um guloso o nosso querido Ed Show Ramiro. 4h38, antes de acionar o Valtencir Vicente, deixa eu mandar um grande abraço pro Zezinho Frige. Alô, Zezinho Frige, completando mais um aniversário hoje. Zezinho Frige colhendo mais uma abóbora em seu jardim. Grande Zezinho Frige, gente da melhor qualidade, esportista, cuidador aí do Museu do Esporte de São José dos Campos, curador, né, do Museu do Esporte de São José dos Campos, gente finíssima, amante do esporte, tá completando mais um aniversário, a gente deseja toda a felicidade e saúde pra você, tá certo, Zezinho? E um abraço pro Cabelinho, alô Cabelinho, grande abraço pra você, ele que é sogro do Lucas, amigo do Vieira, que bate bola lá no tênis de mesa, tá jogando bem o menino, o Lucas, hein? Cabelinho, grande abraço pra você, diz que é ouvinte do Parada desde a época da Rádio Clube, com o professor Alberto Simões, o Paulo Roberto e tudo mais, e obrigado pela sua audiência, obrigado por continuar e acreditar no esporte agora da Rádio CBN, na equipe Parada dos Esportes, tá certo? Agora, 4h39, ele vem chegando, ele pede passagem, o melhor de todos, o tapete vermelho da tapeçaria chique está estendido para ele, para desfilar o seu conhecimento. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir. Boa tarde. Boa tarde, Vieira Júnior. Grande abraço a todos, aos amigos aqui do nosso Parada dos Esportes, da CBN Vale. Hoje em especial ao Zezinho Frige, aniversariante do dia, um dos nomes mais importantes da história de São José dos Campos, como jogador, dirigente, idealizador da tradicional e importante medalha Honra ao Mérito
e que premia os destaques da cidade, de todas as modalidades. Grande abraço ao Zezinho Frige. E no mais, Vieira, engraçado, né? Hoje não tem nenhuma reportagem falando do Terrão, né? Do Adson, do Rony, as promessas corintianas. Você se lembra o que eu disse, né? Os caras ganharam do Cuiabá, acharam que já iam brigar por G4, Libertadores, coisa e tal, e que a gente iria ver qual é a desse time contra um tal de Flamengo. E deu pra ver, né, Vieira? Deu pra ver a grande diferença ali. Teve até uma discussão ali do Gabigol com o Gil no final do jogo. Eu não entendi qual foi o contexto, a gente obviamente ouviu as palavras dos dois, mas a gente não sabia qual era o contexto. O Gabriel falando, não, a gente só quer fazer gol e tudo mais. Não sei se o Gil achou que estava sendo menosprezado pela equipe do Flamengo. Não foi nada disso, não, é que o Gabriel foi reclamar da arbitragem e o Gil deve ter ficado bravo pelo seguinte, pô, já tá 3-0, caramba, você fica ainda pedindo pro árbitro, tudo pra vocês, falta pra vocês. Foi mais ou menos isso, viu, Vieira? Com certeza. Entendi. Então tá certo. E aí o Gabriel falou, não, eu quero fazer gols, pô, tá 3-0, mas se puder eu quero fazer 4, 5, né? E o quarto só não veio porque o Bruno Henrique estava tão fácil que ele perdeu um gol que eu, hoje, sub-60, faria naquela bola que chegou sozinha para ele, né? A sorte do Corinthians foi não ter tomado o quarto ali, porque aí abriria a porteira de vez, 5, 6 ou mais, viu, Vieira? Com certeza. E volta em si, Vicente, hoje é aniversário também de outra pessoa fantástica aqui da Rádio CBN, o Ângelo Ananias, completando 60 anos, um dos mais importantes repórteres esportivos aí que o rádio já produziu. Ângelo Ananias, de tantas jornadas, completando 60 anos hoje. Hoje ele apresenta o jornal CBN, Piratininga não, era Piratininga, o jornal CBN pela manhã, e hoje colhendo mais uma abóbora em seu jardim. Parabéns, Ângelo Ananias, grande abraço para você, o moço de Jacareí, e volta em si. Grande Ângelo Ananias, um dos maiores jornalistas aqui da região, tanto que hoje está na nossa rádio CBN com o jornalismo. Ele que saiu do Vale do Paraíba, fez sucesso no Rádio Esportivo de São Paulo, voltou, é proprietário de jornal, é um grande jornalista, um profissional de alto nível, um companheiro que há anos eu tive o prazer de formar uma dupla de reportagem aqui mesmo, nesse prefixo. Nós estivemos juntos aqui em 81, fazendo as transmissões de jogos. Então, realmente, também é mais um que merece os nossos cumprimentos. Grande abraço, Ângelo Ananias, e que você continue sendo o que é. Afinal de contas, o jornalismo da região conta com você e com pessoas do seu nível. Grande abraço, viu, Ângelo? Um abraço pro Ângelo Ananias, 4h43, meu caro Valtencir Vicente. O Edson Ramiro tá fazendo contato agora com o nosso querido Cris Amed, técnico de basquete. Já está conosco o Cris Amed, então a gente cumprimenta o Cris. Fazia tempo que eu não falava com ele. Que bom ouvi-lo novamente, Cris, agora num momento muito bom da equipe Sub-21 de São José dos Campos, que vem fazendo uma ótima campanha na LDB. Tudo bem, Cris? Boa tarde, um prazer ouvi-lo aqui no microfone da Rádio CBN Vale. Boa tarde, Vieira, quanto tempo mesmo? Faz tempo que a gente não conversa aí, sempre bom falar com você. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Vamos aí, mais uma conversa boa. Então vamos lá, Cris, fala um pouquinho desse São José Sub-21, a cidade ficou meio triste, não tá tendo basquete adulto e tudo mais, mas os garotos não pararam, continuam o trabalho muito forte e o trabalho vem dando certo, porque na LDB, 5 jogos, 5 vitórias, hein, Cris? A gente sempre continua, né, com o trabalho forte da base de São José, no incentivo do São José Basquetebol, da prefeitura, então a gente está sempre evoluindo e investindo bastante na nossa base, né, e não foi diferente agora na LDB, com os garotos de São José, uma equipe até mais nova, né, que nós montamos aqui para ir jogar. Levamos alguns garotos de 18, 19, e na verdade, assim, da idade mesmo, tem um garoto só de 22 anos, o resto é tudo 18, 19 e 20. Então a gente fez um campeonato muito, muito, muito bom, muito gratificante, assim, a gente vê a evolução dos meninos, a maneira que eles se portaram em quadra mesmo nas dificuldades, né, pela idade. Foi muito bacana, muito bom e importante sair com essas 5 vitórias que nos deixa ainda em condições de classificação, né? De certa forma, surpreendeu esses primeiros 5 resultados, Cris? Mediante a tudo isso que você falou, só tem um jogador que é da idade limite mesmo da competição, o restante tudo abaixo? Não surpreendeu porque assim, a gente vem trabalhando muito forte faz tempo, né? A gente os treinamentos já voltaram faz algum tempo e os meninos são muito dedicados, muito
afins, né, que a gente fala, e chegam sempre até mais cedo que o treino, vão embora depois. Então é um grupo muito bom de trabalhar, um grupo que todo mundo quer o mesmo objetivo, né? Mas a gente sabia que ia ter dificuldade pela força física das outras equipes que a gente enfrentou, e 90% eram equipes de 22 anos realmente, né? E a equipe, por exemplo, do Corinthians do Sul, de Maringá, são equipes que jogaram o CBB adulto aí agora no final do mês passado. Então, assim, a gente sabia que ia ter essa dificuldade pela força física dessas equipes mais velhas, né? Mas como a gente estava bem preparado, bem treinado, a equipe jogando muito bem em conjunto, a gente conseguiu superar essas dificuldades e vencer as partidas. Valtencir Vicente, o Cris Amete está com a gente, Valtencir. Ô Cris, boa tarde, prazer falar com você. Olha, na semana passada estávamos aqui entrevistando o Edivar Simões, né? Que é claro, é um nome mais do que conhecido no mundo do basquete. E ele, em determinado momento, ao falar sobre as condições atuais dos jogadores, da formação de atletas, coisa e tal, ele lembrou daquele momento no qual o time adulto do São José contava com 5 jogadores argentinos. E ele comentou, olha, que sempre foi um produtor de talentos, uma escola de basquete, e ver que o time da cidade chegou a ter 5 argentinos, realmente foi algo meio estranho, no mínimo ele falou assim, né? Algo desse tipo. Você que trabalha diretamente com a formação de atletas, com jogadores aqui da cidade, tem alguma explicação? É um momento do basquete mesmo? Seria até mesmo a falta hoje de um time adulto para o garoto começar na base já pensando no lugar lá em cima, Cris? Na verdade a gente trabalha com esse intuito, né? A gente faz a categoria de base aqui, a gente sabe da dificuldade porque chega numa determinada idade, os meninos que às vezes têm uma condição financeira melhor acabam indo para o lado do estudo ou indo embora para os Estados Unidos, como a gente tem casos de atletas aqui, né? E aí a gente acaba perdendo um pouco de atleta e tendo essa dificuldade mesmo de estar subindo os meninos para o adulto, né? E outros param para trabalhar também, que infelizmente o esporte ainda não é a fonte de renda ideal para as pessoas, né? Então às vezes tem uma dificuldade e precisam trabalhar. Mas dentro do possível a gente está sempre subindo os meninos. Aqui a gente tem a política dos garotos mais novos sempre jogarem na categoria de cima, e isso também estimula tanto para eles desenvolverem quanto para a nossa equipe também estar sempre competitiva. Então acho que o caminho é esse, a gente trabalhar bastante a base e elevar o nosso nível aí sempre da melhor forma possível, né? Recentemente, no basquete feminino, um time sub-20, se não me engano, disputou a Taça São Paulo, uma competição adulta, e conseguiu até resultados. Não foi mal, né? Diante das circunstâncias. Isso seria possível no masculino? Esse time aí de garotos de vocês está disputando o Campeonato Paulista, que começou inclusive ontem à tarde, ou pela grandeza do São José, a exigência de vestir uma camisa do São José e corresponder, impede um trabalho dessa natureza, Cris? Na verdade, no masculino a diferença é muito grande, né? O feminino ainda, a força física não atrapalha tanto, e às vezes as meninas, os jogos que elas ganharam foi em cima da velocidade e tudo, mas o masculino acaba equiparando essa velocidade e a força física é muito, muito diferente, né? Então é difícil a gente jogar um campeonato com uma equipe só sub-20. O que poderia, de repente, acontecer é ter os meninos do sub-20, mas com os atletas adultos também, e aí conseguiria jogar o Campeonato Paulista. Okay. Mas então está sendo trabalhado isso aí lá pelo São José Desportivo, e vamos torcer para que logo a gente volte aí. Perfeito. Ô Cris, me diga uma coisa, do campeonato que vocês estão disputando, o São José tem 100% de aproveitamento com mais 4 equipes. Paulistano, Corinthians, Franca e o próprio São Paulo. Destes, você vai enfrentar 4 adversários quando o campeonato retomar a partir do dia 26 deste mês. Dia 23 o Paulistano, 24 o São Paulo, 25 o Franca, e no dia 26 vocês têm uma folga, 27 pega o Pato Basquete e fecha no dia 28 contra o Corinthians. O que já dá para projetar? Não é à toa que esses times estão na frente, são os times realmente que vão brigar por títulos, e o São José está nesse meio. Dá para brigar com esses times? Você já falou do poderio físico dos times, da própria idade, os moleques são mais avantajados. O que você já projeta para esses confrontos que vão ser decisivos para a segunda fase da competição? Então, primeiro destacar, que eu até esqueci de falar sobre isso, mas a gente está com a nossa equipe 18 também, né, jogando pela equipe, representando a equipe do Pato Basquete.
a gente fez uma parceria com o Pato Basquete, e aí eles pediram para a gente estar levando a nossa equipe mais nova para estar jogando também. Então, assim, além de estar jogando com a nossa equipe 19 e 20, nós estamos jogando com a nossa equipe 18 também, que também está sendo sensacional para os meninos, só elevando também o basquete dos garotos, desde 16 anos, tem atleta de 16 anos até 18 anos nessa equipe mais nova nossa, né? Então, a gente faz esse jogo com o Pato lá também, no dia 27. E questão das equipes paulistas, na verdade vai ser um mini paulista, né, que nós vamos estar disputando ali, em 5 dias, 4 jogos, e a gente, assim, espera que a gente consiga neutralizar os pontos fortes das equipes. Agora a gente já tem também vídeos, já temos estatística, já conseguimos trabalhar em cima de um trabalho mais focado nos jogos que a gente já assistiu, né, que não aconteceu na primeira fase, que a gente ainda não conhecia as equipes. Então a gente pretende surpreender dessa forma, tirando os pontos principais dessas equipes paulistas e tentando sair com a vitória. A gente sabe que classificam 4 equipes só para a fase final, né, da nossa chave, e tendo 11 ou 12 equipes na chave, então a gente sabe da dificuldade, mas nós estamos trabalhando forte, já voltamos treinamentos, tudo para chegar dia 23 e a gente conseguir surpreender aí. Ô Cris, o elenco atual do São José, o que você está treinando, esse que está em quarto colocado, mas junto com as outras equipes na primeira posição, o elenco é formado basicamente por atletas de São José, está mesclado, tem mais atletas de fora, como é que está a proporção aí? Eu acredito que está meio a meio, porque a gente tem metade de São José, metade de fora, até porque nós temos um menino também que é daqui, mas que está morando fora e agora veio dos Estados Unidos, né? E então a gente tem esse meio a meio, e daí a gente completa com meninos mais novos também, né? Tem um menino do 18, tem um menino do 16 também que completa essa equipe de 20 anos, e então é uma equipe meio a meio, metade garotos de fora, metade de São José. Perfeito, bota em si? O Cris falou aí do intercâmbio, da parceria, melhor dizendo, com o Pato. Os Pato do Paraná, para a gente ficar com a informação mais em conta, mais detalhada, e os jogadores ficam lá no Paraná ou jogam saindo daqui de São José? Como é que é essa parceria, o Cris? Então, na verdade, todas as equipes que disputam o NBB, né, a partir desse ano, ficou obrigatório jogar também a LDB. E isso aí foi uma regra que eles colocaram lá, até para estimular também as equipes adultas terem as equipes de base e uma formação melhor, né? E aí o pessoal de Pato, que a gente tem um bom contato, ligou para perguntar se a gente não queria jogar para eles com a nossa equipe de São José. Mas aí, como eu falei que a gente já jogaria por São José com a nossa equipe sub-20, aí surgiu essa oportunidade dele perguntar se, devido ao nosso trabalho, a nossa maneira de trabalhar com os garotos aqui, se a gente não gostaria de representar a Pato com a equipe 18. Mas eles deram só toda a parte estrutural é deles, né? Mas a comissão técnica e os atletas e a estrutura de treinamento é tudo nosso. Então a gente está em São José normal, eles mandaram para a gente os uniformes, tudo que foi necessário para inscrever a equipe no campeonato. Mas a partir daí, dentro do campeonato, a gente treina aqui e viaja para jogar como se fosse a equipe de São José mesmo. Entendi. Agora, ô Cris, a gente sabe que os garotos que estão na base, obviamente o espelho é o time de cima. O sonho de muitos é subir para o time de cima, ainda mais São José dos Campos, que sempre foi uma referência nos últimos anos. Aliás, o último título paulista, o último título que o São José tem foi com você como técnico no adulto, aquele fantástico título paulista lá em Mogi das Cruzes, numa partida inesquecível, acredito que para você e para todos que fizeram parte daquele elenco. Atualmente o São José não tem time adulto. Como é que fica a cabeça da molecada em relação a isso? Ou você acha que tem que saber separar? No momento não tem que jogar o sub-20 aí, fazer o melhor para quem sabe almejar outros clubes. Exatamente, né? É o que a gente conversa com os meninos, que o momento agora nosso aqui, e eles foram contratados para isso, né? O sub-20, Paulista e a LDB. Então a gente já sabia que o nosso compromisso seria isso. E como eu disse, no São José Desportivo, o Luiz Inácio, Dalvi, o pessoal está trabalhando lá para a gente poder estar retornando com a equipe adulta o mais breve possível. E aí, com certeza, esses meninos podem ser aproveitados aqui na equipe adulta. E você acha que dá para aproveitar? Tem menino aí com valor considerável para, de repente, integrar uma equipe adulta? Tem. Nós temos meninos aqui muito esforçados, que estão trabalhando bem, fizeram bons jogos na LDB, né, mostrando o potencial e a personalidade. Então, eu acredito que
a gente consiga estar utilizando os meninos sim, até para valorizar também a nossa base. Perfeito. Volta em Cirimendo e a última pro Cris Amed. Generalizando então o basquete no âmbito internacional, teria condições de partir para resultados melhores? Como é que você analisa esse momento do basquete brasileiro, Cris? Nós estamos num processo de formação, né? A gente vê que a própria seleção brasileira agora, alguns jogadores que vieram há muito tempo jogando na seleção já estão deixando a cadeira deles, né? E está dando oportunidade para novos garotos. Até nessa última eliminatória aí, eu acreditava muito que nós iríamos com uma equipe mais jovem, mas até por desistência de alguns jogadores que estavam vindo a ser convocados, né? O caso do Didi, o caso do Raulzinho, e optaram em treinar na NBA e tudo, acabaram não indo, porque senão a gente já teria tido uma reformulação aí na seleção. Claro que precisa ter os jogadores mais experientes, até para passarem uma certa segurança e tranquilidade para os mais novos, mas eu acredito que a renovação é inevitável, né? A gente está cada dia, o basquete brasileiro trabalhando mais e fazendo novos atletas para a gente poder ter essa renovação aí o mais breve possível. Maravilha. Cris, quero te agradecer, um grande abraço para você, bom falar contigo novamente, saber dos assuntos do basquete, em que pese sejam os assuntos de base, mas a base é o futuro de toda a equipe profissional, da equipe adulta, como vocês costumam dizer. Parabéns para você pelo trabalho, para os meninos, e a gente espera trazer novas notícias e boas notícias do basquete de São José contigo aqui em São José. Tá certo, Cris? Um abraço, obrigado. Tá, joia. Muito obrigado, Vieira. Obrigado, Walter C. Mais uma vez, muito, muito legal conversar com vocês aí. E vamos que vamos atrás aí dessa classificação para São José voltar pro lugar dela. Legal, valeu, um abraço, obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Conversamos com o Cris Amed, técnico da equipe do São José Sub-20, Sub-22 na verdade, né, que é a idade limite da categoria da LDB. São José que vem fazendo uma campanha espetacular, só que agora vai pegar uma pedreira aí na sequência, a partir do dia 23 deste mês, enfrenta em sequência o Paulistano, que é o atual líder do grupo, depois pega o São Paulo, que está abaixo do São José, está na 5ª posição, depois pega a Franca, que é o 3º colocado, uma posição acima do São José. Dia 26, como eu disse, é folga. Dia 27 enfrenta o Pato Basquete, que, como o Cris próprio disse, é a equipe sub-18 da equipe do São José. A tendência ali é uma vitória, e fecha sua participação nesta primeira fase enfrentando o Corinthians, que hoje é o vice-líder. Paulistano, Corinthians, Franca, São José e São Paulo, todas as equipes jogaram 5 vezes, venceram as 5. O critério de desempate é o saldo de cestas, porque as equipes têm 5 jogos, 5 vitórias, nenhuma derrota, então o que vale é o saldo de cestas. Por isso o Paulistano fica na frente, porque o Paulistano tem um saldo de 212 cestas, em segundo Corinthians com 120, em terceiro Franca com 112, São José aparece em quarto com 74 e o São Paulo em quinto com 68. Esse é o critério de desempate para colocar o Paulistano na frente, o Corinthians em segundo, Franca terceiro, São José quarto e o São Paulo em quinto. 4h58, Valtencir Vicente, 1 minuto e 47, Valtencir, para você dissertar e informar o ouvinte da Rádio CBN com os esportes da nossa região, se é que tem alguma novidade. O futsal foi cancelado contra o Panamá, não foi, Valtencir? Foi cancelado. O pessoal panamenho lá avisou que tinha um problema com transporte, não pôde vir, quase que em cima da hora, o aviso chegou, foi cancelado o amistoso, paciência, bola pra frente, era furou um amistoso. São José Futsal agora treina para receber o São Bernardo na quinta-feira, jogo válido pelas quartas de final do estadual. É rodada única, ou seja, quem ganhar avança às semifinais, Vieira. Maravilha. Furou o pneu do ônibus do Panamá, foi isso? Foi mais ou menos isso, Valtencir? Não sei se foi exatamente isso, se alguém deixou de ligar pro pessoal do ônibus, se alguém deixou de pagar a viagem anterior, vai saber, né, Vieira? Não avisaram o motorista, aquela coisa toda. Ô, Valtencir Vicente, a produtora tá aí? A produtora está dormindo, Vieira. Ela teve um dia bastante agitado com visitantes inoportunos.
Que medo que medo dessas visitas inoportunas. Valtencir Vicente, um grande abraço pra você. Amanhã você volta aqui no nosso Parada dos Esportes, combinado? Combinado. Fico aqui no jogandojuntos.com.br. Até amanhã. Valeu, esse é o Valtencir Vicente, o melhor de todos. Quer ficar bem informado? Leia jogandojuntos.com.br. Quer ler matérias onde você nunca lerá em lugar nenhum? jogandojuntos.com.br. Produzido, escrito e fotografado pelo nosso querido Valtencir Vicente, o melhor de todos. Valtencir é bom demais. 5 horas em ponto, com a participação do Valtencir Vicente e a produtora que neste momento dorme. Eu coloco um ponto final no Parada dos Esportes de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo, uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso, Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century, Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Ligue 39415853 ou mande um zap pro Fabinho 996300598. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Milclean, paixão por cuidar. Milclean, do Vale do Paraíba, aliás, de Taubaté para o Vale do Paraíba, para o estado de São Paulo e para o Brasil e para o mundo inteiro. Esta é a Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. Com os trabalhos técnicos dele, Ed Show Ramiro. Ponto final no Parada. Na sequência vem aí o ponto final com Carolina Moran e o Frederico Goulart. Voltou, ele voltou, o nosso Rodrigo Bocardi, o alegre, serelepe, intrépido Rodrigo Bocardi. Mas antes teremos o repórter CBN aqui no 750M da sua CBN Vale. De minha parte, grande abraço, até amanhã, tchau, tchau.